E aí, pessoal? Novamente, aqui estamos, né, numa continuação da aula 9. A gente está gravando isso para sanar algumas dúvidas que vocês tiveram durante a aula. E aí, quais foram as dúvidas, né? Era em relação a questões sobre quando a força normal, como fazer questões quando a força normal atuava em uma superfície inclinada. E aí, uma era exemplo disso, que a gente acabou não dando na aula, e a outra era para a gente responder a questão 4 que ficou da lista da Diana e a Iana, para vocês fazerem. E acaba que uma ela complementa a outra, né? Porque a questão 4 é justamente um exemplo de quando a força normal atua em uma superfície inclinada. Então, estamos aqui nessa aula bônus, gravando para vocês justamente a resolução dessa questão. Pode passar, Pedro. Bom, aí temos um enunciado da questão, né? E eu vou fazer aquela leitura corrida, depois destaco os pontos importantes. Para manter um carro de massa de 1.000 kg sobre uma rampa lisa inclinada que forma um ângulo θ com a horizontal, é preso a ele um cabo. Sabendo que o carro, nessas condições, está em repouso sobre a rampa inclinada, marque a opção que indica a intensidade da força de reação normal da rampa sobre o carro e a tração no cabo que sustenta o carro, respectivamente. Despreze o atrito, e aí nos é dado o seno do ângulo, o cosseno do ângulo e o valor da aceleração gravitacional. Aí aqui coisas importantes, né? Além dos dados que eu marquei, é que ele fala ali sobre opções. A gente acabou tirando as opções e só deixou os cálculos. Só que aí vocês conferem na lista qual das opções é a correta. Bom, como eu fiz aqui, né? Grifei os dados que nos são importantes, que é a massa do carro, que é de 1.000 quilos, o ângulo θ com a horizontal, então ele nos diz, né, que o ângulo θ com a horizontal, e a gente vai acabar utilizando os dados desse ângulo, né, seno de θ, cosseno de θ, enfim. Ele diz aqui também que o carro está em repouso, isso é muito importante, eu vou utilizar isso mais para frente, e pede para a gente desprezar o atrito, né? Então, a força especial de atrito, ela não vai entrar nessa questão, o que simplifica um pouco o problema para a gente. E aí também nos é dado, né, o seno de θ, que é 0,6, cosseno de θ, 0,8, e a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Pode passar, Pedro. Pronto. Aí isso daqui é uma imagem que está no problema, né? Então é a ilustração do problema. O que é que eu vou fazer com ela? É colocar nossas forças especiais, que a gente sabe que está atuando, mesmo que ele não tenha dito diretamente isso. Então, pode passar, Pedro. As forças especiais são a de tração, que ela ocorre na mesma direção e sentido, assim, do cabo, né? Na mesma direção e no sentido de puxar o carro. A peso, que independente do ângulo da superfície, ela está apontando sempre na vertical e para baixo. E a normal, que aí ela depende do ângulo da superfície. Por quê? Porque ela está sempre em 90 graus com a superfície. E essa informação, inclusive, de que ela está a 90 graus com a superfície, vai ser utilizada mais para frente, na resolução da questão. Pode passar, Pedro. Pronto. Aí o que eu fiz aqui também foi anotar os dados, né? Sempre importante, além de destacar, a gente anotar. Por que velocidade igual a zero e aceleração igual a zero? Porque o carro está em repouso, né? Então não tem movimento, não tem velocidade e também não tem aceleração. A gente vai acabar não usando isso aqui, mas sempre bom destacar. E aí o seno de 0,6 é um dado da questão, cosseno de 0,8 é um dado da questão. Claro, seno e cosseno do ângulo θ, né? Acabei não colocando, mas é o que foi dado. E a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Passa uma, Pedro. Outra informação importante é que, como o carro está em repouso, uma condição de repouso é que as forças resultantes em x e em y, elas têm que dar igual a zero. Então, quando você fizer o somatório de todas as forças em x e o somatório de todas as forças em y, já que o carro está em repouso, ele tem que ser igual a zero. Isso não é uma questão, isso não é uma etapa particular de questões de plano inclinado. Pode ter em outras questões que vocês usam isso, mas é um ponto importante a ser notado. Então,
Olá, pessoal. Eu vou continuar aqui fazendo uma revisãozinha. Quero lembrar vocês os conceitos de seno e cosseno. Vamos primeiro aqui ter um triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Porque ele possui um ângulo de 90 graus, que no caso seria isso daqui, que é representado sempre por esse quadradinho e um pontinho no meio. Aí agora eu vou listar aqui o que seria a definição de cosseno e seno. Cosseno é a mesma coisa, é igual ao cateto adjacente, já já vou explicar melhor isso daqui, sobre hipotenusa. Já o seno, perdão, a escrita está um pouquinho ruim, estou escrevendo no mouse, mas o que dá para entender é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá certo, mas o que seria cateto oposto, o que seria cateto adjacente, o que seria a hipotenusa? A hipotenusa não vai mudar. A hipotenusa sempre vai ser o lado que é de frente ao ângulo de 90 graus. A hipotenusa vai ser o maior lado do triângulo. Então, essa retinha daqui, ó, de C a B, que eu tô rabiscando, é a nossa hipotenusa. Ou seja, aqui é o nosso H. Ok. Agora, quem seria cateto oposto e cateto adjacente? Depende do ângulo que a gente quer escolher. Por exemplo, vamos escolher esse ângulo daqui. Bora dizer que ele é θ. Quem seria o cateto oposto e o cateto adjacente de θ? O cateto oposto é o cateto que está de frente, é o lado do triângulo que está de frente ao θ. Quem está de frente ao θ? Isso daqui. Ou seja, aqui, nesse caso, seria o nosso cateto oposto. Ah, então quem seria o adjacente? O que está do lado do θ. Mas aqui é a nossa hipotenusa. Então, resta que esse lado aqui é o nosso cateto adjacente. Então, aqui seria o nosso CA. Pronto. Aí, então, a gente tendo os valores daqui, desse, a gente poderia colocar nessas relações. Agora, bora dizer que o θ não é mais aqui. O θ agora vai ser aqui. Quem será o cateto oposto e o cateto adjacente? Bem, como a gente viu, o cateto oposto está de frente ao nosso ângulo, ou seja, o nosso ângulo θ, então o nosso cateto oposto é esse daqui. Deixa eu colocar aqui. Mais uma vez, aqui é o cateto oposto, também feinho, mas aqui seria o cateto oposto. E o adjacente seria o que está do lado do θ. Não pode ser aqui, porque aqui já é a nossa hipotenusa. Então, nosso cateto adjacente será aqui, ó, essa linha. Então, aqui será o nosso cateto adjacente. Pronto. Seno e cosseno seria isso no triângulo retângulo que tem um ângulozinho de 90 graus. Agora, bora mudar a posição do triângulo. Vai mudar alguma coisa? Não. Aqui a gente tem o mesmo triângulo retângulo. Só que a diferença é que aqui está o nosso ângulo de 90 graus. Agora, bora botar aqui o θ. Quem será o cosseno e o seno? Bem, bora já denominar algumas coisas. O θ está aqui, então quem está de frente a θ é o quê? O nosso cateto oposto, nosso CO, nosso cateto oposto. Agora, quem seria o nosso cateto adjacente? Quem está de lado ao nosso θ? É esse? Não. Por que não é esse daqui? Porque esse daqui está de frente ao ângulo de 90 graus. E quando está de frente ao ângulo de 90 graus, aqui seria, vou botar logo, nossa hipotenusa. Então, o nosso cateto adjacente seria esse lado aqui. Então, aqui é CA. Então, nosso seno, vou escrever aqui. Então, nosso seno vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno
vai ser igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. Agora, bora fazer também, lembrar de um negócio que vai ser importante nessa questão. Deixa eu limpar aqui um pouquinho. Pronto. É o seguinte, imagine que a gente continue puxando essa linha daqui. Imagine que aqui está uma reta, tá certo? Quem seria esse ângulo daqui, desse lado? Seria 90 graus também. Mas por que aqui também seria 90 graus? Porque aqui é como se eu tivesse, quando tem uma linha, é como se a gente tivesse uma semicircunferência, certo? E aqui, no caso, seria 180 graus, que seria esse ângulo. É como se fizesse assim, ó. Então, se aqui é 90, para 180 graus falta quanto? 90. Pronto, isso daqui vai ser importante. Agora, por que estou explicando tudo isso de seno e cosseno nessa questão? Porque a gente vai fazer um negócio que se chama decompor as forças. A gente vai decompor. No caso aqui, a gente vai decompor a nossa força-peso em componentes, em X e em Y, que será a nossa componente PX e PY. A gente pode decompor porque essa nossa força-peso é um vetor. Como assim? Por que o vetor? Porque tem módulo, direção, sentido. Módulo, porque a gente pode acabar encontrando um número para ele, né? A gente pode dizer que módulo de P vai dar, por exemplo, sei lá, 30 newtons. Direção, porque a setinha sempre está apontando para algo. E sentido, porque pode, por exemplo, aqui tem o nosso PX. Aqui, então, é como a gente poderia, com essa seta para cá, seria como se fosse um menos PX. Nosso sentido seria isso, sentido positivo e negativo. E direção é porque sempre aponta para algum canto, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, enfim. E aqui temos os dados da questão, né? E vamos agora descobrir algumas relações para poder ser resolvida a questão. Imagina o seguinte, bora continuar puxando esse nosso P, aí a gente teria esse triângulo, que teria o teto e o ângulo de 90 graus aqui. Bora chamar esse ângulo daqui de alfa, tá certo? A gente tem que lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, ou seja, o θ mais esse alfa daqui, mais o 90, tem que dar 180 graus. Ok. Vocês já vão entender por que eu fiz isso. Agora aqui a gente vai ter o seguinte. Temos que nossa componente do peso em x, ou seja, o nosso px, faz um ângulo de 90 graus com a normal, ou seja, aqui tem 90 graus. Agora prosseguindo, e temos aqui esse ângulozinho, que na verdade é simplesmente alfa. Vocês conseguem ver que é a mesma coisa? Imaginem só que eu estou puxando esse pontinho aqui para o centro. Aqui também seria alfa, certo? Quem não entender, depois pode me procurar e perguntar que eu explico novamente. E agora a gente ficou também com um ângulozinho qualquer aqui, que a gente não sabe quem é, não vou nem dar nome a ele, a gente tem esse ângulo. Porém é o seguinte, a gente vai ter o quê? Essa reta normal, N, que tem a normal aqui, e o PY lá embaixo. Então a gente vai ter isso daqui. Sendo aqui essa ponta PY, sendo aqui a normal. Aí note que eu tenho o seguinte, redesenhando aqui, eu tenho esse 90 graus aqui, certo? Eu tenho aqui um tracinho. Aqui seria o nosso alfa, e teríamos que esse ângulo. A gente não sabe. Porém, a gente vai perceber que esse ângulo é o θ. Por que o θ? Bem, a gente teria que esse 90, mais esse alfa, mais algo daqui, daria 180. Ah, isso parece similar, parece semelhante, parece que eu já ouvi isso antes, porque você já ouviu, meus parceiros e parceiras. Porque a gente tem, por causa desse triângulo daqui, que alfa mais 90 mais θ é 180. Ah, aqui eu já tenho um alfa.
já tem o 90, então quem falta para o 180? O nosso θ. Então, tudo isso que eu fiz foi para vocês perceberem que esse ângulo daqui também é θ, tá ok? Então, deixa eu dar uma limpada. Depois de todas essas relações, a gente descobriu que esse ângulo daqui é θ, certo? Agora, eu tenho essa setinha daqui, px, e vou fazer o seguinte, vou mudar ela de local. Bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse, como se eu estivesse pegando esse pontinho daqui, o início dela, e colocando na pontinha de PY, no final de PY. Então, aqui ficaria o seguinte, eu teria aqui PX, tá certo? Bem, eu já sei que PX faz o ângulo de 90 aqui com a normal. Então, se aqui é 90, aqui também será 90, tá certo? Porque será 90, e aqui é como se fosse uma continuação dessa retinha normal. E quando a gente joga px para cá, então aqui vai ficar de 90 também, por causa que é igual a essa setinha daqui. Dá uma limpadinha. Pronto. E agora a gente vai escrever as nossas componentes px e py com relação de seno e cosseno. Como é que a gente vai fazer isso? Vou escrever aqui, ó. Vamos pegar esse triângulo daqui, que tem esse θ e esse 90, tá certo? Então, quem será o nosso cosseno de θ? Vai ser igual cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente de θ? É o nosso PY. Perceba? É o nosso PY. Então, cosseno de θ vai ser igual a PY sobre hipotenusa. Quem é hipotenusa? Quem está de frente ao ângulo de 90 graus. Quem está de frente ao ângulo de 90 graus é o nosso P. Então, P. Agora, a gente passando, como está dividindo aqui, a gente vai passar para esse lado multiplicando. Ou seja, no fim, o nosso PY, perdão a escrita aqui, vai ser igual ao cosseno de θ vezes P. Então, a gente descobriu a nossa componente y do peso. A gente descobriu que a componente y, py, vai ser igual ao cosseno de θ do nosso ângulo, vezes P, vezes o peso. E quem será x? Bora fazer o seguinte. A gente sabe que seno é cateto oposto sobre adjacente. Mas nesse caso, quem está de frente a θ? Ora, é o nosso px aqui, ó. Ele está de frente ao nosso θ. Então, o cateto oposto vai ser θ. Então, temos que o seno vai ser px. E quem é a hipotenusa, que não vai mudar, é o que está de frente ao ângulo de 90 graus. Então, a nossa hipotenusa vai ser o P. Aí, fazendo a mesma coisa, passando isso daqui, que está dividindo, multiplicando, eu vou ter que px vai ser igual a P vezes o seno de θ. Esqueci de colocar ele aqui em cima, aqui antes, mas aqui seria o nosso seno de θ. Então, a gente, com isso, descobriu, pelas relações de seno e cosseno, que a nossa componente PY, nossa componente Y do peso, vai ser igual ao cosseno vezes o peso, cosseno vezes P, e a nossa componente em X, nosso PX, do peso, vai ser igual ao peso vezes o seno. Isso vai ser importantíssimo para a resolução da questão. Agora eu vou dar a palavra para o Marcelo. E aí, volta antes de dar spoiler, perdão, só para eu falar. Por que a gente deu essa revisão toda? Por que a gente estava falando isso tudo? Porque em questões assim, onde a gente tem uma superfície inclinada, a gente sempre vai fazer isso. A gente sempre vai decompor forças, procurar um ângulo, procurar relações entre triângulos para descobrir qual ângulo está em qual canto, enfim. Por isso que era tão difícil dar um exemplo do nada, né? Porque as questões são muito específicas e elas têm que ser analisadas
bem individualmente. E aí, percebam que eu falei sempre também, e eu estava falando na aula desse final de semana para vocês evitarem generalizações. Só que acho que nesse caso ela não pode ser evitada. Então, quando vocês tiverem uma superfície inclinada, sempre, ou vamos evitar, quase sempre, vocês têm que ir atrás dessas relações trigonométricas. Então, Px e Py, ou seja, a gente está pegando um assunto de decomposição de vetores, que é lá talvez quando vocês começam a ver vetores, e reutilizando aqui, a gente está pegando assunto de trigonometria e reutilizando aqui. Então, são muitos conteúdos interligados num só, e o que faz o assunto ser um tanto mais denso, né? Só que de forma nenhuma assim complicada, só um pouco mais denso, que a gente está misturando alguns conceitos aprendidos anteriormente. E agora você pode prosseguir, perdão. Pronto, aí fingindo que a gente não teve spoiler, a gente resgata aquela informação de que, olha, para ele estar em repouso, as forças resultantes em Y, elas têm que ser igual a zero. Então a gente vai pegar agora só nas forças que tem Y nas componentes, né? Então a gente vai pegar a normal e a PY. E aí percebam também que a gente está considerando o eixo X como o eixo da superfície inclinada, né? Então, o nosso Y ele vai ter uma inclinaçãozinha, não é o vertical completo. Então, vamos lá, forças em Y, aí eu considerei a normal como sendo positiva e a outra como sendo negativa. Então, N menos PY é igual a zero. A gente viu ali, por toda a explicação do Pedro, um trabalho de ângulos e tal, que PY era P vezes o cosseno de θ. Então, eu substituí. N menos P cosseno θ é igual a zero. Então, passa o P cosseno θ para o outro lado, N é igual a P cosseno θ. P já foi dado para a gente na questão, né? Que é 1.000 quilos, né? Que é a massa do carro, vezes 10, que é a aceleração da gravidade. E aí, vezes 0,8, que é esse 0,8? É justamente o cosseno de θ que foi dado na questão também. Então, fazendo toda essa multiplicaçãozinha aqui, a gente tem que N, que é a força normal, é igual a 8.000 newtons. Por que newtons? Porque todas as unidades estavam no SI, né? Então, a massa estava em quilograma, a aceleração da gravidade estava em metros por segundo ao quadrado, o cosseno não tem unidade, então a unidade de força ela vai estar no SI também, que é newton. Pode passar, Pedro. Aí eu salvei a informação ali de que a normal era 8.000 newtons, pra gente lembrar. E eu fiz também aqui, ó, como as forças resultantes em X é igual a zero, isso é condição de equilíbrio. Se está em equilíbrio, não tem movimento e não tem forças atuando, né? Aliás, tem forças atuando, só que a resultante delas tem que ser zero. Então, se está em repouso, está em equilíbrio, a força resultante em X, em Y, tem que ser igual a zero. E aí a gente pega todas as forças que atuam em X. Lembra que o nosso X é a superfície inclinada, então a gente tem a tração, considerei tração positiva também. Poderia ter considerado negativa, o resultado daria o mesmo, só que se eu tivesse considerado a tração negativa, Px tinha que ser positivo, né? Aqui a gente brinca com os sinais só como uma alteração nos sentidos. Então, considerei tração como positiva. Px é negativo, tração menos Px é igual a zero. Quem é PX, depois de o Pedro ter, de novo, brincado tanto com os ângulos, ter visto tanta coisa, a gente descobre que PX é igual a P vezes o seno de θ. Então, só substituir, passei P vezes seno de θ para o outro lado, e aí substituir novamente agora por valores, né? Quem é a força-peso? É 1.000 vezes 10. 1.000 da massa do carro, 10 da aceleração da gravidade. É assim que a gente acha a força-peso. Lembra da nossa aula, né? Peso igual a massa vezes gravidade, aceleração da gravidade. Vezes 0,6, que é o seno de θ dado na questão. E aí a gente tem que a tração é igual a 6.000 newtons. Ou seja, né? Qual é a resolução da questão? A normal é igual a 8.000 newtons, a tração é igual a 6.000 newtons. Vocês procuram a letra que tiver isso, que é a C. E é isso, né, pessoal? Com isso concluímos. Qualquer coisa pode falar comigo e com o Marcelo.
que a gente tira dúvidas se restar algumas dúvidas, né? Estamos aqui para isso. Obrigado pela atenção de todos e até. É isso, gente. Obrigadão, valeu. E qualquer coisa nos procurem.